sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa quinta e última palestra dessa semana da Bhagavad Gita. Já falamos sobre muitos temas interessantes, né? Sobre a batalha interior, sobre a posição da Bhagavad Gita como uma literatura incomparável, até porque a autoridade máxima, né, é responsável pelo tema, que é o próprio Krishna, considerado Bhagavan, a pessoa suprema. Falamos da era de Kali e da importância da Bhagavad Gita para nos proteger da dificuldade que essa era impõe sobre nós, né? E também falamos sobre o despertar, que é um tema muito interessante, que a gente tem que realmente abrir nossos olhos e entender o significado da existência, que é justamente buscar assim, a nossa libertação, né? Que é o autoconhecimento, a autorrealização e a realização de Deus. Eu sempre menciono que são essas três metas. Primeiro, o conhecimento, entender o que está acontecendo, entender a nossa verdadeira identidade além desse corpo. Depois, autorrealização, agir enquanto um ser divino, que é o que somos, e por agirmos assim, iremos nos purificar e poderemos chegar ao ponto de compreender mesmo e realizar Deus e percebê-lo em tudo, até porque Ele é tudo, né? Eu sempre me lembro de uma passagem das Escrituras que é muito interessante, que um devoto do Senhor Shiva, muito fervoroso, né? Ele queria ter um contato pessoal com o Senhor Shiva e ele praticou muitas penitências para entrar em contato diretamente com o Senhor Shiva. E depois de muito esforço, o Senhor Shiva ficou satisfeito e se apresentou diante dele. E ele ficou em êxtase com a presença do Senhor Shiva, e o Senhor Shiva ofereceu uma bênção para ele. O que você quer, né? Você fez tanta penitência. Aí ele disse: Senhor Shiva, eu faço o que o Senhor mandar, o Senhor pedir, para depois me dizer onde Deus está. E aí o Senhor Shiva respondeu: e eu faço o dobro de coisas para você me dizer onde Ele não está, né? Ou seja, como a gente já conversou aqui sobre isso, toda essa energia é uma manifestação de Deus, né? Assim, a Bhagavad Gita deixa bem claro que o Criador e a sua criação não são diferentes no sentido, mas ainda assim ele tem também a sua própria morada. Então, o Bhagavad Gita é cheio de informações muito preciosas, muito interessantes mesmo, e a gente tentou nesses dias passar isso, né? Que a gente está prestes a estudar um livro totalmente diferente, né? Um livro que apresenta um conhecimento totalmente infalível, totalmente confiável, e um conhecimento transcendental mesmo, um conhecimento que foi revelado para nós, e é uma grande fortuna não só ter acesso a esse conhecimento, mas ter acesso a esse conhecimento vindo até nós através de uma corrente, né? Porque a ideia é essa: nós estamos estudando a Bhagavad Gita, nos valendo da explicação dada por personalidades que vivem a Bhagavad Gita, que se submeteram às instruções da Bhagavad Gita, que são autorizados a transmitir esse conhecimento. As edições da Bhagavad Gita que nós estamos estudando têm essas características, né? Como eu disse, Bhagavad Gita é um conhecimento transcendental. O conhecimento, de um modo geral, é bem-vindo, né? Conhecimento é luz, né? Conhecimento é sempre comparado à luz, e a luz sempre é bem-vinda, ela nos ilumina. Mas o conhecimento material, ele é comparado a uma lampadinha, assim, com poucos watts, né? Que ilumina pouquinho, não resolve, a gente ainda permanece parcialmente na escuridão. Como, por exemplo, quando o sol se põe à noite, sem a presença do sol, a cidade fica escura. E para a gente poder assim enxergar pelo menos um pouco, é necessário nós acendermos milhares e milhares e milhares de lâmpadas, né? Mas mesmo acendendo milhares e milhares de lâmpadas, nós continuamos ainda parcialmente na escuridão. Mas quando no dia seguinte o sol nasce, uma única luz, o sol
faz com que a gente apague todas as lâmpadas, porque é suficiente, né? Essa luz, o sol, é tão poderoso que realmente ele ilumina tudo. Então o conhecimento transcendental é assim, né? Mesmo para entender essa vida material, para saber agir materialmente, para entender como a gente deve se comportar, como resolver os problemas e não criar outros problemas, porque muitas vezes, né, os problemas surgem e a maneira de nós lidarmos com os problemas criam problemas ainda maiores por falta de conhecimento. Então, o conhecimento transcendental é esse sol brilhante que realmente expulsa todas as dúvidas, todos os receios, as inseguranças e permite que a gente enxergue e veja, né, um sem fim de novas possibilidades. E também vale lembrar, segundo os Upanishads, que o conhecimento que nós adquirimos através do nosso esforço, ele é sempre limitado, ele é sempre imperfeito, né? É dito que toda alma corporificada, porque é o que nós somos agora. Já falamos muito sobre esse tema, que somos almas. A alma, sim, ela é plena de conhecimento, ela é eterna, ela é plena de ananda, de bem-aventurança, mas agora ela está dentro de um corpo e esse corpo não permite que ela projete a sua condição original. Então somos agora almas, continuamos sendo almas, mas não somos apenas almas. Somos almas corporificadas dentro de um corpo. E é dito nas Upanishads que toda alma corporificada, ela tem 4 problemas. Primeiro, que os sentidos de percepção nossos são limitados. Visão, tato, paladar, audição, olfato, né? Por exemplo, a Bhagavad Gita fala muitas vezes que Deus está dentro do nosso coração, Ele está tentando acelerar o nosso processo, nos iluminar, mas a gente não está ouvindo, não está sentindo, nossos sentidos realmente são ineficientes, né? Então esse é o primeiro problema. O segundo é que nós temos a tendência a nos iludir, nos iludimos facilmente. Essa energia material, Maya, ela é muito poderosa, e realmente nós ficamos sempre confusos, e a ilusão número 1 é achar que nós somos esse personagem, né? Nos confundimos com o corpo material e agirmos baseados nessa ilusão, tentando satisfazer aquilo que não somos, né? O corpo, essa personalidade. Depois, o terceiro problema nosso é a tendência a cometer erros, mesmo não querendo. Nós cometemos erros, né? Queremos acertar, mas não conseguimos, porque, como já falamos, os sentidos são imperfeitos, estamos confusos, né? E iludidos, aí erramos. E, finalmente, o quarto problema nosso é que nós temos a tendência a enganar os outros. Não que seja algo deliberado, consciente, muitas vezes porque nós mesmos estamos enganados, e aí passamos nossos equívocos para as outras pessoas, né? Mas essa é a nossa condição, né? E já explicamos, mencionamos, é um tema que nós vamos estudar muito. Inclusive, a segunda aula do curso, a gente vai falar muito sobre os 3 modos da natureza material. Esse tema é muito importante e muitas vezes ele vai voltar, porque o tempo todo esse assunto é um assunto, como eu disse, recorrente, né? Então, esses nossos defeitos estão muito ligados aos modos da natureza. Se nós estamos sob a influência do modo mais denso, que é tamas, a obscuridade, vamos apresentar esses defeitos num potencial ainda maior. Se estamos sob a influência predominante de rádias, que é a paixão, iremos apresentar um pouco menos, né? No modo da bondade, que é o modo superior, pelo menos materialmente falando, aí menos ainda. Nossos sentidos vão ser mais refinados, menos ilusão, menos tendência a enganar, mas de qualquer maneira, é muito difícil não estarmos sob a influência dos modos e não apresentarmos esses defeitos. Então, o conhecimento empírico, conhecimento material, é um conhecimento ascendente. Usamos essas ferramentas para tentar captar e obter conhecimento, mas
somos limitados e o nosso conhecimento é limitado, criamos nossas ideias, nossas teorias, tentamos comprovar, mas nunca é algo assim tão confiável, né? Errar é humano. Agora, o conhecimento védico, de um modo geral, sobretudo a Bhagavad Gita, que foi falada pela maior autoridade, não está sujeito a esses 4 tipos de defeitos, né? Inclusive, por isso, o conhecimento védico é chamado Apaurushaya, que é uma fonte transcendental, uma fonte confiável e, na verdade, a única fonte confiável, né? Por isso que nosso mestre usava um termo que entre nós é muito comum, que é a especulação mental. Nós não devemos especular, tentar entender assim, sem nos valer da informação escritural, do conhecimento contido na literatura e tentar entender com nossos próprios sentidos. E é muito importante entender isso, porque isso já evita muitos problemas, né? Nós já não confiamos mesmo nos nossos sentidos, não confiamos nem nos nossos sentimentos, a gente evita, inclusive, com isso, muita desavença. Porque imagine, se todo mundo está com esse problema de perceber as coisas equivocadamente, então os mal entendidos são muito grandes, né? Mas quem pauta a sua vida na Gita já relaxa um pouco e fala, não, a minha opinião pode estar errada, deixa eu ouvir melhor a outra pessoa, deixa eu me colocar na posição dela, deixa eu me desapegar das minhas opiniões, e é um pouco de humildade isso também é muito importante, né? Então, como eu disse, nessas 4 palestras tentamos deixar claro a importância do conhecimento védico, da Bhagavad Gita e da autoridade da Bhagavad Gita. Isso é algo muito, muito prático, não é só assim um tema novo, isso é conhecido assim pelo menos há 5.000 anos, desde que essa literatura foi registrada. Tem grandes e grandes acharyas, que são mestres muito conhecidos, né, como Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarkacharya. Assim, se estudarmos a vida desses mestres que tiveram milhares e milhares de discípulos, eles realmente se valeram dessa literatura e ajudaram a incontáveis pessoas a solucionarem seus problemas, a encontrar assim um sentido muito importante da vida. Inclusive no capítulo 4, o capítulo 4, entre os 18 capítulos, é um capítulo muito interessante, porque ele se chama Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento transcendental. Então, desde o início, ele é importante, antes mesmo de revelar aspectos muito importantes do conhecimento, Krishna fala sobre a origem desse conhecimento e sobre como esse conhecimento se manifestou, e ele diz que no início da criação, Krishna fala que eu transmiti esse conhecimento a Surya, o deus do sol. Surya, por sua vez, compartilhou o mesmo conhecimento a Ikshvaku, que foi um grande imperador. Ikshvaku também compartilhou, transmitiu esse conhecimento para uma outra personalidade famosa, Manu, e assim o conhecimento foi passando de mestre para discípulo. Porém, Sakaleneha Mahata Yoganashta Parantapa, que devido ao tempo, as eras, né, e a influência, já falamos sobre isso também, essa transmissão do conhecimento foi interrompida. Por isso, Krishna voltou para, de novo, assim, apresentar a mesma ciência. Eu vou aproveitar e vou ler. Ontem eu li alguns versos, né? Foi o primeiro dia que eu li alguns versos, e quero até agradecer, porque eu já recebi várias mensagens de pessoas que estão assistindo às palestras e estão assim muito inspiradas e agradecendo, dizendo que está ficando mais fácil, né? Entender a Bhagavad Gita, e sobretudo de ontem para hoje, algumas mensagens assim, falando que ficaram inspirados, que eu li alguns versos, né? Então agora eu estou falando de um tema que eu vou aproveitar e vou ler aqui também alguns versos que desse ponto que eu estou dizendo, que Krishna disse no início
do capítulo 4, que ele já havia transmitido, e novamente ele vai repetir essa mensagem, e ele escolheu Arjuna, o guerreiro Arjuna, como receptor. E ele diz, né? Porque você, Arjuna, Bhaktasi me shakacha iti, Rietat Rahasya Uttama. E você pode penetrar no Rahasya, nos mistérios dessa ciência, porque Bhaktasi me shaka, porque você é meu Bhakta, meu devoto. E você é Shaka, meu amigo. Então, Bhakti é muito importante, fica claro isso. Quem não tem Bhakti não entende 100% a Bhagavad Gita. É o que Krishna diz. Bhaktasi me shakachaiti. Eu escolhi você, Arjuna, porque você é Bhakta, você é praticante de Bhakti Yoga. E não é apenas um praticante, diríamos assim, novato, um neófito, porque ele diz, você também é meu Shaka, meu amigo. Então Arjuna já estava numa posição transcendental, já tinha uma relação estabelecida com Krishna, que isso não é nada fácil. Isso já é a meta final, a meta máxima, né? Então, desde o início, também Prabhupada fala que Arjuna não era uma pessoa comum. Ele não era uma pessoa que estava confuso, que tinha esses problemas todos que a gente encontra aqui no capítulo 1. Ele estava representando esse papel. Ou seja, Krishna colocou ele nessa posição e empoderou ele no sentido, para ele representar o nosso papel, a questão da confusão, as dúvidas, Bhagavad Gita é como uma grande encenação teatral, transcendental, e é dito que Krishna, Arjuna e muitos desses guerreiros, é toda uma trupe, que viajam em vários universos, assim encenando a Bhagavad Gita, para que então esse conhecimento seja revelado, seja documentado e sirva como referência para todos nós. Então é uma grande lila, Lila significa isso, esse teatro cósmico, transcendental, atividades completamente sobre-humanas e sob o controle de uma potência espiritual. Não é algo que aconteceu por acaso, e aconteceu confusão, e as pessoas estavam iludidas, e aí uma batalha. Não, nada disso. Tudo isso é muito bem planejado, Como todo esse universo é muito bem planejado, e tudo acontece sob um controle divino com propósito. Então, voltando ao início do capítulo 4, Krishna fala isso, inclusive Arjuna. Depois de ouvir Krishna dizer que tinha transmitido esse conhecimento, ele representou o nosso papel de uma pessoa incrédula, falou, mas Krishna, como assim, Nós somos contemporâneos e você está falando de algo que aconteceu há milhões e milhões de anos, que é muito interessante. Aí Krishna fala o seguinte, tu e eu, Arjuna, já passamos por muitos e muitos nascimentos, posso lembrar-me de todos eles, mas tu não podes, ó subjugador dos inimigos, Então existe uma diferença entre Krishna e Arjuna. Às vezes filósofos monistas tentam colocar Arjuna e Krishna na mesma posição, no mesmo nível, mas ficou claro aqui que não é assim, Krishna falou que eu já vi muitas vezes aqui, ele vai aqui explicar um pouco melhor esse ponto, o verso seguinte é muito importante, tem palavras muito importantes, que é o verso 6, que ele diz, Adyopisam avyayatma bhutanam ishwaropisam. Adya significa não nascido. Então, embora eu seja não nascido, avyayatma, embora meu corpo seja avyayatma, indeteriorável, diferentemente do nosso corpo, Nosso corpo passa por transformações, um bebezinho, depois um menino, uma menina, um adulto, um senhor, um idoso, e depois cai no esquecimento, porque é assim, A matéria passa por transformação, diferentemente da alma, que é imutável. Mas o que Krishna fala, adyopi api, embora adya, eu seja não nascido, e avyayatma, meu atma, minha natureza seja avyaya, indeteriorável, Bhutanam Ishvara, e eu seja o Ishvara, o Senhor de Bhutanam, de todos os seres, Prakritin Swam Adhishtaya, esteja situado
nessa condição transcendental, ainda assim, Sambhavami, eu venho Atmamayaya, através da minha própria potência, quando eu decido a meu bel prazer, diferentemente de nós, né? E somos forçados a nascer numa determinada família, num determinado corpo, num determinado planeta e passar por várias questões, mas que já disse que não. Ele é realmente um avatar que desce com seu corpo espiritual, que não recebe a influência da matéria, ele não é como nós que nascemos, porque no capítulo 2, Krishna já fala, para aquele que nasce, a morte é certa, e para aquele que morre, o nascimento é certo. Mas Krishna nem nasce nem morre, ele é eterno, né? O Sol também é um bom exemplo. O Sol aparentemente nasce, aparentemente morre, mas quando ele morre, ele sai da nossa visão e está sendo visto por outras pessoas, e quando ele nasce, também acontece algo inverso, né? Mas o Sol nem nasce nem morre, e Krishna também, ele é eterno, ele se manifesta, executa seus passatempos como o Sol, ele ilumina o mundo e depois ele parte, né? Ele parte para outras situações, e estamos falando de expansões dele, Krishna também fala muito dessas expansões. E aí, tem o verso 7 e 8, que são muito interessantes. Para quem já foi à Índia e conhece um pouco mais da Bhagavad Gita, é muito comum, assim, no saguão dos hotéis, nos aeroportos, nas lojas, a gente encontra esses versos, são muito famosos. Yadahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Sempre e onde quer que haja um declínio do Dharma, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante do Adharma, nesse momento eu próprio apareço. Então, Krishna deixa claro, né, que ele vem endireitar as coisas, ele desce, ele vem assim trazer a luz ao mundo, né? E finalmente, esse verso 8 também é importante, Paritranaya sadhuram vinashaya chaduskritam dharma sanstapanarthaya sambhavami yuga são eras. Ele diz, para libertar os piedosos e aniquilar os impiedosos, bem como para restabelecer os princípios do Dharma, eu mesmo apareço milênio após milênio. Dá vontade de ler aqui todo o capítulo 4, que é muito bom, né? Ele vai continuar aqui falando sobre isso, mas eu também queria chegar ao verso 10, porque eu estava explicando que esse conhecimento da Bhagavad Gita é transcendental, e ele é muito eficiente, e ele tem resolvido questões desde 5.000 anos, pelo menos. A gente já falou que é um conhecimento atemporal, mas que ele foi registrado, né, há 5.000 anos. E no verso 10 desse mesmo capítulo, Krishna fala, Vitaraga Bhaya Krodha Mamayamam Upashritaha Bhahavo Gyanatapasa. Esse ponto é interessante. Ele fala que Arjuna, Bhahavo, muitas pessoas no passado, né, e continuar, mesmo as coisas continuaram acontecendo de lá para cá também, mas desde 5.000 anos ele diz que muitas e muitas pessoas no passado, Gyana Tapasa, através desse conhecimento e da aplicação desse conhecimento, se refugiaram realmente na vida espiritual, no Dharma, e Vitaraga Bhaya Krodha, se livraram dos maus hábitos, dos medos, dos receios, das dúvidas, das frustrações, e ganharam uma grande força, né? Então, essa é a ideia da Bhagavad Gita. A gente tentou passar essa ideia para vocês nessas aulas, né, da importância. Não é um livro, um material, na verdade, nem podemos chamar isso de livro, é apenas o registro de um diálogo absolutamente transcendental que traz, como já tivemos oportunidade de explicar, o resumo de todo o Vedanta.
toda a filosofia Vedanta, né? Está tudo resumido, tudo que nós precisamos saber, o que é conhecimento, quem nós somos, o que é a alma, por que ela veio a esse mundo, quais são os cuidados que ela tem que tomar para não se identificar demais com o corpo, mas ao mesmo tempo valorizar esse corpo humano, que é um veículo muito importante, como controlar os sentidos, fazer um bom uso desses sentidos, né? Como usar a mente, que é outra ferramenta muito assim impressionante, o intelecto, como purificar tudo isso, o que é um guru, a importância de um guru, o que é, quais são os sintomas de um guru, o que é ser um discípulo, por que devemos aceitar uma disciplina e como devemos agir como um discípulo, não um discípulo fanático, mas um discípulo realmente assim ideal, né? Porque um discípulo fanático simplesmente obedece sem compreender o que é yoga, quais os diferentes aspectos do yoga, karma yoga, sankhya yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, bhakti yoga, vários tipos de conhecimento muito importantes, como meditar, como chegar nesse estágio, como recolher os sentidos, nos tornar pessoas realmente introspectivas, está tudo aqui na Bhagavad Gita. Em 700 versos, tudo aqui é um manual muito prático, de autorrealização e assim de comportamento humano ideal, né? Então esse é o livro que nós estamos aqui estudando e tentando assim mergulhar nesse oceano. E Krishna mesmo, nesse mesmo capítulo 4, ele fala que mesmo que nós tenhamos feito muitas coisas erradas nesse mundo, estejamos envoltos a um karma difícil, uma vida muito complicada, ele fala, não importa, você pode ser considerado uma pessoa muito caída, talvez um dos mais caídos, se você entrar no Jnana Plavena, no barco do conhecimento transcendental, você será capaz de cruzar esse oceano da existência material, né? Então o conhecimento é muito importante. Esse conhecimento, entender que o próprio Senhor Supremo desceu para nos resgatar, né? É isso que ele veio fazer. Porque não temos condições nenhuma de sairmos, né, dessa ilha, né? Tem aquela... como chama aquela prisão famosa que ninguém consegue sair, Alcatraz, né? Alcatraz, ninguém sai, né? Nós vamos sair desse mundo por conta própria. Nós estamos aqui muito condicionados. Isso fica bem claro. No capítulo 12, Krishna se coloca como o resgatador da pessoa do oceano de nascimentos e mortes, né? Assim, em resumo, a filosofia é muito simples. Nós somos almas puras, somos centelhas divinas, mas temos individualidade e por isso temos escolhas. Senão não teríamos individualidade e decidimos conhecer esse mundo, explorar esse mundo, e a forma que nós interagimos com essa energia material fez com que a gente se enredasse. Agora estamos dentro de um corpo enredados, com karma, com muitos karmas a serem resolvidos, muitos desejos, muita ilusão, e precisamos sair dessa condição, mas não sairemos dela sozinhos, precisamos aceitar a ajuda divina, né? Por que não? Por que não, né? Existe uma outra lógica, né? A lógica de que, tudo bem, somos limitados, somos infinitesimais, somos insignificantes, e Deus é ilimitado, é todo-poderoso, né? Como nós vamos compreendê-lo? Não vamos, porque somos limitados. Mas a posição dele, de ser infinitamente poderoso, ele pode se revelar ao limitado. Porque se ele não pudesse se revelar ao limitado, estaríamos também limitando ele. E ele não é limitado. Então, o que acontece? Bhagavad Gita nos ensina a conquistar a graça divina. Na verdade é essa, a conquistarmos a confiança e recebemos a graça. Essa é a lógica, uma lógica inversa, né? Eu costumo brincar e falo sobre a lógica do tubarão, né? Que uma vez eu li sobre isso, achei muito curioso, que um repórter perguntou para Jacques Cousteau, que era um oceanógrafo, um biólogo
uma pessoa muito assim, erudita nesse tema, e perguntou sobre o tubarão, se o tubarão atacava uma pessoa que estava na beira do mar, se ele poderia atacar. O Jacques Cousteau falou, sim, ele pode atacar. Mas se essa pessoa estiver boiando quietinha, o tubarão pode atacar? Sim, pode atacar. Mas se ele não tiver nenhuma ferida, não tem cheiro de sangue, o tubarão pode atacar? Ele dizia, pode atacar. Tudo que ele perguntava, Jacques Cousteau dizia, sim, ele pode atacar. Aí o repórter ficou meio nervoso e falou, poxa, mas não tem lógica, né? Aí Jacques Cousteau falou, sim, tem a lógica do tubarão, que é diferente da nossa lógica, né? Então a gente quer compreender Deus com a nossa lógica. A lógica dele é, se você faz sua parte, né? Eu vou dar misericórdia, eu vou desconsiderar, assim como um pai bondoso faz com o filho. O filho erra, nós erramos, é natural. Mas se nós queremos acertar e tentamos acertar e fazemos a nossa parte, recebemos a graça divina. Também aqui, no capítulo 4, que já fala sobre isso. Yeyatamam prapadyante tanstat raiva bhajami aham mama vartmanu vartante manushya parta sarva shaha. Ou seja, Yeyatamam prapadyante, à medida que você se volta a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos os seres seguem o meu caminho sobre todos os aspectos. Não existe outro caminho. Podemos estar de costas ou de frente, mas tudo dentro, assim, das possibilidades que Deus oferece, né? Então, que já deixa bem claro isso, que se nós damos um passo para Ele, Ele dá 1000 passos em nossa direção. Porque na verdade, ele pode até dar um passo, mas o passo dele vale como 1000 passos, né? Então a ideia é que estamos na condição de Arjuna, estamos confusos, estamos apegados, queremos controlar, temos uma visão material, ficamos muitas vezes ansiosos e confusos, são muitas mazelas, muitas dificuldades, e Arjuna representa o nosso papel. Mas ele, desde o início da Bhagavad Gita, demonstrou ser uma pessoa muito especial, porque ele reconhece a sua inabilidade, a sua incapacidade de solucionar os problemas e pede ajuda, né? Então essa é a humildade de Krishna, como o Supremo, como o mestre espiritual supremo. Ele foi com muita paciência, orientando Arjuna, passo a passo. E a primeira coisa que Krishna deixa bem claro para Arjuna é que, Arjuna, você está sofrendo por uma grande ilusão. Você está pensando que você é esse corpo e que tudo relacionado com esse corpo é teu, né? Meu amigo, minha família e por aí vai. Então essa identificação excessiva ao corpo material, com o corpo material, produz muitos problemas, né? E também, Krishna já deixou bem claro no capítulo 2, ele deixa bem claro, aliás, no capítulo 2, né, de que assim como uma pessoa troca de roupa, né, a roupa às vezes fica suja, e obviamente temos que trocar diariamente de roupa por uma roupa nova, e depois a gente coloca a roupa numa máquina de lavar, não é? Então também nós vamos trocar de corpos. O corpo é só uma roupa da alma, é só um vestimento, uma vestimenta, e Krishna fala, Dhiras Tatra, que nós temos que ser sóbrios e não achar que somos a roupa. Isso é um absurdo, porque quando nós estamos identificados demais com a roupa do corpo, sofremos muito, desnecessariamente, assim como imagine uma pessoa que pensa que é a roupa. Eu estou aqui usando essa camisa e daqui a pouco eu tiro ela e jogo na máquina de lavar. Aí você liga a máquina de lavar, coloca lá o sabão, né? Aí a máquina começa a rodar, aquele sabão, e enxágua. E aí tem um momento, né, que vai fazer como é que chama? Centrifugar, né? E se eu penso que eu sou a roupa, eu vou enlouquecer, eu vou sofrer muito, né? Porque eu vou estar lá dentro da máquina, minha consciência vai estar lá dentro, eu vou ficar assim sofrendo, mas se eu entendo, é só uma roupa. Deixa a roupa lavar, eu não sou a roupa. Então nós não somos o corpo, e Krishna enfatiza isso bastante,
Porque não dá para falar em vida espiritual se nós insistimos na ideia equivocada de que somos matéria. O corpo é matéria. Não dá para ter vida espiritual com a matéria. A matéria pode acompanhar o espírito, mas quem vai ter vida espiritual é o eu verdadeiro, é o espírito, que é o que nós somos. Então, Aham Brahma Asmi, eu sou alma espiritual. Então, Krishna, a primeira coisa que ele deixa bem claro no capítulo 2, no início, que é uma sessão que geralmente é chamada de Sankhya, né? Sankhya é uma visão analítica, entender que esse mundo, ele não passa de uma combinação de duas energias. A energia material, que não tem consciência, não tem vida, e a energia espiritual, que dá vida à matéria. Esse mundo é isso. Simplesmente isso, né? E nós também somos isso. O nosso corpo é matéria, e nós somos a alma espiritual. E enquanto a alma espiritual estiver dentro do corpo, o corpo vai ter vida, o corpo vai ter consciência, o corpo vai sentir, vai desejar, vai pensar. Mas quando a alma sai do corpo, o corpo é apenas um cadáver, né? É matéria. Nós não somos a matéria, somos o visitante, o passageiro dentro do corpo, a alma. Né? O corpo também é chamado de kshetra, que é o campo de atividades, onde a gente está tendo essa batalha interna, assim como a batalha da Bhagavad Gita é chamada de batalha de Kurukshetra, e nós temos a batalha dentro do nosso Kshetra, esse campo de batalha que é nosso próprio corpo. Então a primeira coisa que Krishna diz é isso: Arjuna, você está sofrendo porque você passou do limite de se identificar com o corpo. Você tem que superar essa identificação corpórea, e você vai e conseguirá fazer isso praticando yoga. Aí então Krishna começa a falar Karma Yoga no capítulo 3. Karma Yoga significa, a palavra karma todo mundo sabe, é ação. Existe a lei que toda ação tem uma reação, mas Karma Yoga é a ação correta que vai fazer com que você gradualmente se harmonize com o Dharma e as coisas vão começar a acontecer, né? Karma Yoga significa fazer da nossa vida uma oferenda a Deus, fazer assim, as pazes com o nosso karma, reconhecer a nossa natureza e usá-la a favor da nossa liberação. E o capítulo 3 é muito importante, Karma Yoga é muito importante porque é muito dentro da nossa realidade. Não vamos assim apertar um botão e acabar com a nossa natureza, apertar um botão e acabar com o nosso karma. Não é assim. Vamos ter que trabalhar com isso, purificar gradualmente, espiritualizar o nosso karma, isso é Karma Yoga. Então o capítulo 3 é muito importante, são 43 versos falando de Karma Yoga, e depois capítulo 4, como hoje já mencionamos bastante, Jnana Yoga, o Yoga do conhecimento. Por quê? Eu vou trabalhar com meu karma, eu vou espiritualizar meu karma, mas sem conhecimento eu não vou conseguir fazer isso, porque karma também é natureza, mas muitas vezes a gente fica muito identificado com a nossa natureza, isso também é perigoso. Precisamos ir além disso, saber lidar com o nosso karma de forma desapegada é algo muito difícil, não é tão simples, é como fogo. Com fogo podemos cozinhar, indústrias assim conseguem criar coisas e construir coisas, mas se o fogo, nós não soubermos lidar com fogo, criamos um incêndio, nos queimamos, nos autodestruímos, né? Então o karma é assim, temos que saber lidar. Não é fácil, por isso, capítulo 4, Jnana Yoga, conhecimento espiritual, os elementos mais importantes do conhecimento e o resultado do conhecimento, que é esse desapego que é necessário para lidar com a nossa própria natureza espiritualizada. Esse é o capítulo 4. E aí também, como eu disse, né, Krishna explica como o conhecimento veio, que ele é a fonte e que ele vai sendo transmitido de mestre para discípulo, e o resultado e os sintomas de quem tem esse conhecimento, as características. São versos belíssimos, mais 42 versos importantes. Depois, capítulo 5. O capítulo 5 é Bhakti Yoga, que é a ação em consciência de Deus. Não é só seguir a nossa natureza, mas algo um pouquinho além disso, né? Como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, karma
mais Jnana igual a Bhakti, ou seja, karma, ação correta, mais Jnana, conhecimento espiritual, igual a devoção. Devoção é algo prático, é agir, mas agir com consciência de Deus. Por isso precisamos unir karma com Jnana. Então o capítulo 5 basicamente é isso, é Karma Sannyasa Yoga, é você colocar as atividades no lugar certo e agir como, assim, praticar o que é chamado também de Jagya, uma oferenda a Deus, fazer com que essa vida seja uma oferenda. E depois, capítulo 6, quando Krishna fala sobre Ashtanga Yoga. O verdadeiro Ashtanga, né? Porque hoje em dia tem o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é outra coisa. Esse Ashtanga Yoga é parecido com o Yoga de Patanjali. Na verdade, Patanjali, que viveu cerca de 3.000 anos, com certeza estudou Bhagavad Gita e fez um trabalho baseado na Bhagavad Gita, porque as palavras que ele usou, elas estão aqui na Bhagavad Gita, sobretudo no capítulo 6, que é exatamente, geralmente é intitulado Dhyana Yoga, o yoga da meditação, porque é todo um processo, né? Vai como uma escadaria. Então a meditação é, na verdade, o estágio elevado do yoga. Não é que yoga é uma coisa e meditação é outra coisa. Não é isso. Mesmo o Patanjali não apresenta assim. Ele diz yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, e vai indo até chegar à meditação. Ou seja, o yoga é para preparar a pessoa para meditar. Então qualifica a pessoa para que ela consiga parar, sentar no sentido de parar, respirar. Vou fechar aqui que está um vento. Fecha essa janela, por favor. Desculpa aí, tá, pessoal? O vento está gostoso, mas nem tudo que é gostoso faz bem. Eu acho que deu, né? Vamos lá, então. Então, falamos sobre o yoga, né? Você senta, você respira. Primeiro você deixa de fazer algumas coisas, começa a fazer outras, e aí você consegue, depois de purificar a mente, acalmar a mente, mudando assim a visão da vida, para Pratyahara, recolher os sentidos e depois concentrá-lo nos temas espirituais, que é Dharana, para depois então Dhyana e finalmente atingir o estágio Samadhi, né? Agora é curioso que, embora o capítulo 6 fale de Dhyana Yoga, é um capítulo muito interessante que Krishna, ele diz para Arjuna que para praticar esse tipo de meditação, a pessoa tem que se isolar, ir para a floresta, né? Ou ir para as montanhas, e parar de conviver com as pessoas e cerrar seus sentidos, e brahmacharya total, celibato completo, e fazer com que a sua mente se torne imóvel, como uma chama de uma vela num lugar sem vento. É muito bonito, mas a Arjuna fala, Krishna, é muito difícil, a mente é turbulenta, ela é obstinada, ela é muito forte, é muito difícil subjugá-la. Eu prefiro a tarefa de parar o vento do que parar a minha mente. Ele era um guerreiro, né? E Krishna fala, você tem razão, Arjuna, Ashanshaya Mahabao Manodur Nigrahanchalam, você tem razão. A mente é turbulenta, ela é instável, ela é obstinada, mas existe um meio correto, né? E aí então, Krishna fala um ponto muito importante, e esse ponto ele vai desenvolvendo até chegar no último verso, que é chave do capítulo 6, quando Krishna diz Yoginam api sarvesham madgatenantaratmana shraddhavam bhajate yoma same yuktatamo mataha. Ou seja, de todos os yogis, Yoginam api sarvesham madgatenantaratmana, aquele que intimamente está shraddhavam, com convicção, com confiança, colocando o coração dele, bhajate yoma, e me adorando com devoção, Sameyo Tatamo Mataha. Essa pessoa, esse yoga é o mais elevado de todos, né? Que é o Samadhi, ou seja, Krishna desenvolve esse tema, porque eu queria dizer que o meio correto é o amor espiritual. Quando você ama, você tem Samadhi, né? A mãe, por amor ao filho, está absorta nele, o amado, o amante,
a amada estão sempre um meditando no outro, não precisa nem praticar yoga, respiração, nada, porque o amor faz com que você atinja esse estágio. Então, na verdade, a meditação, segundo a Bhagavad Gita, é o estágio natural da alma. A alma é parte integrante de Deus, né? E é natural. Deus é o ímã supremo e a alma é um ferro. Agora esse ferro não está atraído porque ele está assim, cheio de impurezas, tem que ser limpo novamente, mas é natural. Por exemplo, a mão é parte do corpo, não é? E é natural, ela está em samadhi, querendo servir o corpo. Ela não pensa em ter uma vida separada. Ela o tempo todo está agindo em função do todo. Nós somos uma parte de Deus. A ideia de agir separadamente é uma grande ilusão. Por exemplo, a mão, né? Com a mão eu pego o alimento e levo para a boca, e a boca mastiga, no final o alimento entra no estômago, e aí todo o corpo recebe, se beneficia, recebe a energia do alimento. Se a mão pensar, eu não vou levar o alimento para a boca, eu mesmo vou comer por conta própria, é ridículo, né? Ou a boca também, que é uma parte do corpo, pensar, não vou engolir, porque quem vai se dar bem é o estômago. Então, eu vou ficar mastigando, ad infinito. É outra piada, né? Ou mesmo o estômago, achar que ele não vai digerir para não perder o alimento. Não, é todo um processo que, no final das contas, o alimento acaba satisfazendo a todas as partes do corpo, né? Então, nós somos uma parte. E esse samadhi significa entender a nossa posição. Então, esse amor, né? Esse amor, entre aspas, que a mão tem pelo corpo, pelo todo, ou que qualquer outra parte do corpo tem pelo todo, isso é samadhi. É o que Krishna diz, né? Então, o yogi que está completamente conectado, que é consciente de Deus, samadhi é consciência de Deus. Consciência de Deus. E essa consciência de Deus, ela já existe dentro de todos nós, mas ela está ali latente, ela precisa despertar, e a Bhagavad Gita se propõe a isso. Esse conhecimento é muito poderoso para fazer com que a gente entre em conexão com essa consciência de Deus que já está dentro de nós, e aí recuperamos a nossa posição original, entendemos que somos uma parte integrante de Deus, fazemos parte dele, né? Então, citei rapidamente, do capítulo 2 ao 6, poderíamos ir até o 18, mas isso eu vou deixar, assim, para deixar vocês com água na boca, né? Mas esses 6 primeiros capítulos são realmente importantes, que fala sobre Sankhya, Karma, Jnana, Dhyana e Bhakti, essa devoção, esse samadhi, que, como eu disse, é possível quando existe amor. Quem ama, coloque a sua mente no objeto amado com muito mais facilidade do que com quem não ama, né? E isso é assim, a ideia de Bhakti. Agora, para amar, temos que conhecer. E como falamos, quando falamos em amar, falamos numa relação interpessoal, né? Não podemos amar apenas uma energia. Ninguém ama uma energia, né? Nós amamos alguém com características pessoais, né? E eu dei o exemplo do Sol, que a energia do Sol, ela também é Sol, não é? E, por exemplo, nós não temos acesso ao Sol, mas se temos acesso à energia do Sol, e a energia do Sol é quente, a energia do Sol é iluminada, nós não podemos concluir que o Sol seja frio ou seja escuro. Evidentemente, ele é muito quente, ele é muito iluminado, né? Porque ele gera luz, ele gera calor. Então, se nós somos pessoas, temos individualidade, será que Deus não tem isso? Não faria sentido, né? Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos pessoas, somos indivíduos. Queremos amar, queremos ser amados. Isso existe em nós porque existe em Deus. Nada pode existir no efeito que não exista na causa. Então, a origem da nossa existência é Deus, e analisando a nossa existência, podemos ter uma ideia de também como Deus é. Só que ele é infinito, né? Eu brinquei com vocês, eu disse, acho que na primeira, segunda palestra, que nós somos Satchit Anandas, eternos,
plenos de consciência e bem-aventurança, e Deus também é Satitananda, só que nós somos Satitanandinhos e ele é Satitanandão, né? Então a ideia é que nós somos iguais a ele em qualidade, mas diferentes dele em quantidade. É isso que a Bhagavad Gita deixa claro. Assim como uma gota d'água é igual ao oceano, no sentido que são as mesmas características, mas o oceano é infinito e a gota é infinitesimal. Então é isso, né? A Bhagavad Gita é realmente uma literatura transcendental, como deixamos claro, tentamos deixar claro nesses dias, né? Vale a pena estudá-lo, realmente vai produzir insights muito interessantes em todos nós, e é um conhecimento infalível que tem sido praticado, estudado por grandes personalidades, e impressionado todo mundo que estuda, e o Bhagavad Gita tem oferecido realmente um alento, né? Uma força, tem revigorado, tem tornado as pessoas muito mais joviais, e vendo que essa vida faz sentido, que tudo realmente tem um sentido. Então, esse é o papel da Bhagavad Gita, que é o papel de Krishna, que ele vem nos resgatar, né? Ele vem aqui para potencializar o conhecimento, deixar muito claro qual o caminho de volta, e nós temos que aproveitar essa grande bênção, essa grande oportunidade que estamos tendo aqui para estudar a Bhagavad Gita. Então é isso. Podemos parar por aqui agora, já é assim o final dessa semana, né? Muitos assuntos foram falados, e tudo isso é só para nos introduzir no tema e nos inspirar a continuar participando. A previsão é que nós teremos mais ou menos umas 100 aulas, né? Cada aula vão ter 1 hora e meia, então nós vamos conseguir estudar os 700 versos com um certo cuidado mesmo, e não só os versos, que isso vai ser, na verdade, a segunda fase. A primeira fase, que não vai durar muito, nós vamos entrar em contato com alguns atalhos filosóficos. Vamos pegar os pontos mais importantes, né? Começar falando do Atma, da alma, entrar em detalhes sobre isso. Segunda aula, falar sobre os 3 modos da natureza, que é um assunto impressionante. Terceira aula sobre o karma, entender bem essa questão, e por aí vai. Primeiro, pegar uns elementos importantes, os mais importantes, para nos situar, aí depois a gente vai conseguir ler os versos e discutir um por um, e acho que vai fluir bastante bem, e eu vou abrir para que todos possam fazer uma monografia e escolher algum tema para poder desenvolver, e quem sabe, né, no final a gente faz alguns encontros presenciais, e podemos ter, assim, essa associação mais presencial. Então, agradeço mais uma vez, agradeço muito mesmo a todos que participaram. Fica aqui o convite para que vocês continuem estudando, e estaremos aí muito entusiastas tentando passar o que a gente sabe, né? Como eu disse no primeiro dia, ninguém ensina. Quando se trata de Bhagavad Gita, todo mundo aprende, e isso aqui me inspira também a continuar aprendendo com vocês. Então, muito obrigado, e a partir da próxima terça-feira estaremos ao vivo, né? Vocês são a primeira turma que vão poder assistir as aulas ao vivo, mas elas vão ficar gravadas, pelo menos por 2 anos vocês vão poder ouvir várias vezes a mesma aula, quantas vezes quiserem, e depois outros grupos vão entrando, outras pessoas, com o passar do tempo, vão fazendo o curso, aí já vai ter muitas aulas gravadas, vai ser assim, né? E a gente está muito inspirado, aproveitando essa tecnologia para facilitar a disseminação desse conhecimento transcendental. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos.